Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pablo Bispo. Hoje, na série de vídeos sobre políticas públicas educacionais, iremos tratar um pouco da relação que existe entre a política e outras dimensões que interferem no desenvolvimento das políticas públicas e políticas educacionais. Porém, antes de continuarmos com o vídeo, quero lembrar a todos, por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e assim vocês nos auxiliam a que continuemos produzindo conteúdo de boa qualidade, sem patrocínios milionários, sem grandes pretensões, mas com muita vontade de trazer o que fazemos na universidade para o grande público. Para quem ainda não sabe, eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, professor associado da Universidade Federal Fluminense, líder do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas e Instâncias de Socialização, membro fundador da organização Kairos para a Transformação Educativa e professor na graduação e na pós-graduação da universidade. Bom, quem quiser saber mais, por favor, olhe na bio do vídeo, meu currículo Lattes e também alguns links interessantes que mostram trabalhos que vêm sendo desenvolvidos e etc. Bom, conforme anunciado, precisamos deixar algumas coisas de imediato bem claras. Primeiramente, seguindo no que venho apresentando na sequência dos vídeos, não posso acreditar em uma perspectiva de análise que se pretende monolítica quando vamos trabalhar políticas públicas educacionais. E eu explico o que quero dizer com isso. Uma perspectiva monolítica de análise é uma perspectiva na qual você trabalha a partir de um indicador. E esse indicador se torna referência, em alguns casos, referência forte, mas na maioria dos casos, uma referência absoluta, para que você compreenda o matiz de determinada política. Exemplo, existem autores que vão correlacionar diretamente fatores econômicos ao desenvolvimento das políticas públicas e das políticas públicas educacionais como um todo. Existem autores que seguem uma diretriz um pouco diferente. Vão tomar um fator, vão tomar mais um fator e vão tentar explicar como uma determinada política pública funciona ou quais são seus impactos. Exemplo, correlaciona-se dados econômicos com algum elemento jurídico, algum elemento de lei que tem a ver com as políticas públicas educacionais que são analisadas. Eu chamarei a primeira perspectiva de uma perspectiva unidimensional e a segunda uma perspectiva que eu chamo de bidimensional. Ela não permite, no meu entendimento, nenhuma dessas duas tentativas, compreender várias nuances que estão envolvidas nas políticas públicas. Assim sendo, eu diria que, em matéria de políticas públicas, e depois falarei um pouco de como aplicar isso em políticas educacionais, eu parto de uma perspectiva multidimensional de análise de políticas públicas, a qual correlaciona diversas ordens de fatores culturais, históricos, jurídicos, políticos, econômicos e sociais e busca, caso a caso, compreender esses fenômenos. Esse é um modus operandi, é um modo de análise que tem muito a ver com a perspectiva do autor Pierre Bourdieu. Eu, particularmente, sou um grande admirador da obra de Pierre Bourdieu. E assim sendo, procuro trazer um conceito que é desse autor para a análise das políticas públicas, e políticas públicas educacionais principalmente, que é o conceito de campo. Esse conceito, quando trazido para a área da análise das políticas públicas e políticas educacionais, ela permite que nós possamos, de imediato, identificar dois elementos que compõem qualquer política pública. Por um lado, temos as estruturas sociais
que constituem as instituições. Exemplo, o Estado é uma estrutura social. E nos Estados modernos nós temos a administração pública que compõe uma série de instituições. Vou entrar mais na nossa área. Ministério da Educação. O Ministério da Educação é uma das estruturas que atuam na formulação das políticas públicas educacionais. Por outro lado, temos os agentes. Quem são os agentes? Ao contrário da noção de sujeito, que é uma noção passiva, uma noção que dá a entender que os indivíduos que estão presentes na arena política, eles têm um papel muito menor de decisão, o conceito de agente mostra que, guardadas as diferenças de poder, guardadas as diferenças de possibilidade de atuação, os agentes variam muito em matéria de natureza e em matéria de capacidade de ação. Então, agentes e estruturas formam o que Pierre Bourdieu vai chamar de campo, um conceito tomado de empréstimo da física. Nesse campo, alguns indivíduos, alguns agentes, melhor dizendo, e algumas instituições, elas atuam de forma concorrencial e o motivador, o móvel, aquilo que faz essas estruturas e agentes agirem, nada mais é do que o poder. E a política, por definição, é o exercício do poder em sociedade. As lutas políticas são em torno do poder. Assim sendo, os agentes se alinham não somente a partir da quantidade de poder, do modo como eles estão posicionados na estrutura, como a partir de seus interesses. E as instituições também. Para fazer esse tipo de análise, é necessário cruzar muitos elementos, pois não existe somente um tipo de poder. Existe um poder simbólico. Vou dar um exemplo. Dentro do campo político, aquilo que chamamos de carisma, aquilo que chamamos de popularidade é um elemento de identificação que faz com que o sujeito seja reconhecido por um determinado grupo de agentes e lhe dá poder de atuação no campo político. Então, existe isso. Então, cada agente tem um determinado tipo de poder, seja político, seja econômico, seja o poder do nomos, ou seja, o poder de ditar as normas ou de construir as normas que vão orientar, por exemplo, as políticas públicas regulatórias. Parlamentares têm um grande poder nesse sentido, ministros dos tribunais superiores têm grande poder nesse sentido. E nos níveis locais, nós vamos ver que tanto os representantes do Poder Executivo Municipal quanto os representantes do Legislativo Municipal em matéria de educação detêm muito desse poder. Mas não para aí. Se quisermos entender melhor a dinâmica do campo, vamos precisar prestar atenção em dois outros elementos. Primeiro, não existe política pública sem a dimensão de infraestrutura, ou seja, não existe política pública educacional sem que haja dinheiro envolvido, sem que haja uma previsão de gasto envolvido, sem que haja um gasto efetivamente produzido. E segundo, a trajetória desses agentes e instituições faz com que elas adotem determinadas características no campo. Vou fazer uma divisão grosso modo, mas que vai fazer sentido, acredito que para boa parte de vocês. Pensemos aqui, por exemplo, em agentes em duas posições possíveis, progressistas ou conservadoras. Quando estão no momento de formulação de políticas públicas e estão em posição de comando, quando estão em posição de controle, especialmente quando estamos falando de instituições públicas, a partir de suas características políticas, as políticas públicas tomam uma certa direção. Eu vou dar dois exemplos. Um primeiro exemplo está colocado no assim chamado Plano de Desenvolvimento da Educação.
que ele foi concebido em 2007. Um espectro amplo de políticas distributivas e redistributivas, uma ampliação massiva da formação de profissionais da educação, especialmente com programas como Escola de Gestores, programas como o PNAE, Plano Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, Pacto Nacional de Ensino Médio e outros. E um grande volume de recursos estava alocado para esses programas. E à frente, como agente, operador dessa estrutura, nós possuímos pessoas de uma visão progressista. Não estou entrando em mérito de política partidária, estou falando de uma visão progressista, ou seja, uma visão que tinha como objetivo modificar a sociedade, especialmente no sentido de trazer maior igualdade ou equidade. Quando essa política vem mudando desde 2016, 2015, 2016, nós vamos observar uma modificação em políticas educacionais a nível nacional. Exemplo, nós vamos ter, ao invés de um apoio à autonomia escolar, nós vamos ter a formulação de uma reforma do ensino médio que reduz essa autonomia, na medida em que, acoplada a ela, está uma política de currículos mínimos que é chamada de Base Nacional Comum Curricular, que em outro momento será objeto de uma discussão mais aprofundada de nossa parte. Mas percebam, uma inflexão na política, uma inflexão causada pelos agentes que estão à frente das estruturas, fazem com que a política educacional tome um outro rumo. E muitos daqueles programas que estavam no Plano de Desenvolvimento da Educação são destruídos. Exemplo, Escola de Gestores, um programa criado para formar diretores escolares, do qual eu pude fazer parte em parceria com a UF. E outros. E em substituição, em contrapartida, nós temos políticas de uniformização, de controle institucional por parte do Estado, mais forte, que caracteriza uma vertente mais conservadora, uma vertente que pretende manter sob controle o campo educacional. Como é um campo de disputas, nada disso é pacífico. Existem resistências, existem quebras de projeto, existem coisas que não acontecem na velocidade planejada. E devido a isso, eu vou então dizer que as lutas do campo, as lutas por alcançar preponderância no campo das políticas públicas educacionais geram um fenômeno que eu estudo e que, entre outras coisas, consiste na diferença entre o que está no texto legal e o que acontece na prática. Dou a isso o nome de refração política, pois tal como a luz, ao passar de um meio para outro, exemplo do ar para a água, ela muda o seu ângulo de incidência e ela muda a sua velocidade de propagação. Da mesma maneira, uma norma legal, ao ser submetida ao campo de forças políticas, dependendo da força política ali colocada, ela muda totalmente o seu sentido, ela muda totalmente, às vezes não totalmente, mas ela muda pelo menos parcialmente seu sentido e até mesmo a velocidade de sua execução. Darei um único exemplo que está presente lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós vamos ver que na parte relativa à educação superior, presente no título 5 da LDB, nós temos aí que as universidades terão um mínimo de mestres e doutores da ordem de 1/3. Na iniciativa privada tem uma diferença enorme em relação ao que acontece na administração pública. Na administração pública você entra geralmente por concurso público e boa parte dos indivíduos, boa parte dos professores que eles estão fizeram concurso e tem doutorado. Eu já pude observar, e há muitos casos assim, que quando falamos das
instituições de educação superior privadas, acontece um fenômeno em que o mínimo de 1/3 se torna o máximo, ou seja, existem muitos casos em que o sujeito, após atingir o grau de doutor, ele é demitido. Então, uma política pública sofre uma refração, na qual, ainda que se esteja seguindo o texto legal, uma política pública de garantia de qualidade da educação superior, você tem o mínimo se tornando teto. Percebam, houve uma alteração crucial no sentido da aplicação da norma legal. Bem, se esse campo gera uma refração política, devido ao desvio da norma legal em relação às políticas, nós vamos observar então que cada caso, e aí eu terei de tomar emprestada a expressão do célebre Gaston Bachelard, cada caso é um dos casos particulares do possível. Por isso, ainda que na análise de políticas públicas educacionais possamos e devamos sempre ter em mente as referências teóricas, os estudos anteriores, precisamos ter em conta que, especialmente no Brasil, estamos lidando com um campo dinâmico e cujos resultados não são universalizáveis ad infinitum. Assim sendo, cada objeto específico vai requerer uma metodologia e um olhar específico para aquela situação local em que está ocorrendo. Aprofundaremos isso posteriormente. O importante era introduzir, então, uma perspectiva de análise de políticas públicas que é multidimensional e a qual está muito ligada à teoria de campo, de Pierre Bourdieu, a qual particularmente trabalho, e, ao mesmo tempo, trazer um conceito novo, que é o conceito de refração política. Vocês poderão ter acesso na bio do vídeo, na descrição do vídeo, a 2 artigos em que trabalho essas noções. Muito bem, mais uma vez agradeço a todos, todas aqui presentes, a essa audiência que é crescente, e aguardem o próximo vídeo, tem novidades chegando. A ideia é que semanalmente, ou mais ou menos dentro de uma semana, com algumas variações, temos sempre vídeos novos. Muito obrigado, se cuidem e estejam sempre ligados aqui no canal. Se inscrevam, curtam, compartilhem, nos ajudem a alcançar mais pessoas e assim podermos ter conteúdo de qualidade e uma aproximação entre o que se produz na universidade e o grande público. Mais uma vez, eu sou Paulo Silva Machado Bispo dos Santos, professor assistente da Universidade Federal Fluminense, líder do Núcleo de Pesquisa Polis e membro da organização Kairos para Transformação Educativa. Até a próxima!